Bruno, vamos então passar até para fazer render o tempo e avisando novamente os nossos ouvintes que na próxima semana continuaremos com este tema, nomeadamente na vertente jurídica deste ataque à Academia de Alcochete, naquilo que é a análise também de Bruno Carvalho, mas passamos agora para a vertente desportiva. O que é que lhe apraz dizer sobre isso e sobre o que foram as consequências também? Bem, aquilo que eu chamo a vertente desportiva tem a ver com alguns episódios que se foram passando e que claramente eu não os compreendo. Vamos, por exemplo, falar de Sousa Sintra, Varandas. Nós iremos falar sobre muito mais, mas vamos falar de Sousa Sintra, Varandas, Bas Dost e Bruno Fernandes. Por exemplo, quando Bruno Fernandes volta ao Sporting, a 10 de julho de 2018, Sousa Sintra é claríssimo. Tenho aqui a intervenção pública dele, onde diz que Bruno Fernandes voltou com um contrato nas mesmas condições que tinha. Isto são palavras de Sousa Sintra. Portanto, a 10 de julho de 2018, Sousa Sintra é claro em transmitir publicamente que Bruno Fernandes tinha voltado para o Sporting nas mesmas condições que tinha. A verdade é que Bruno Fernandes também não desmentiu. Portanto, aquilo que publicamente sai neste dia 10 de julho de 2018, quer por parte da intervenção de Sousa Sintra, quer por parte da intervenção de Bruno Fernandes, que não faz nenhuma correção, é que Bruno Fernandes tinha voltado nas mesmas condições que tinha. Ora, aquilo que acontece é que mais tarde, já agora, só voltando um bocadinho atrás, relembro que nesse mesmo dia 10 de julho, Bruno Fernandes diz: o contrato foi melhorado pelo meu empresário, mas rejeitado por mim. Portanto, Bruno Fernandes não é só por omissão, Bruno Fernandes confirma aquilo que são as palavras de Sousa Sintra. Em 30 de abril de 2019, afinal, percebemos todos que foi alterada a cláusula de saída de 100 milhões de Bruno Fernandes, foi contratualmente alterada para uma cláusula onde, se o Sporting rejeitasse uma proposta de 35 milhões, tinha de pagar a Bruno Fernandes 5 milhões. Afinal, houve uma alteração contratual muito relevante que comprova uma coisa simples. Sousa Sintra e o próprio Bruno, naquilo que diz, acabaram por omitir essa vantagem contratual. E eu pergunto o porquê. Porquê? Porque não se foi claro a dizer que houve alterações. Havia algum peso na consciência? Havia algo que lhes impedisse aos dois de dizerem tudo tal qual como era? Eu percebo o seguinte, e a mim deixa-me atónito enquanto pessoa, que é: não entra na cabeça de ninguém, ou pelo menos de muita gente, que um ato de terror seja apagado com dinheiro. Se nós sofremos um ato de terror, um ato criminal, que nos fez vacilar e que nos fez desacreditar de tudo, incluindo o poder acabar a carreira, incluindo o ter que se afastar os dirigentes, porque era uma situação gravíssima, eu não consigo perceber como é que o dinheiro ou uma alteração contratual resolve este assunto. E provavelmente terá sido ou não este não interesse de justificar o porquê que levou a esta mentira no dia 10 de julho de 2018, que depois veio a ser comprovado e que não foi alvo de grande análise por parte das pessoas. Portanto, foi dada uma informação, a pessoa voltou
sem nenhuma vantagem contratual. Afinal, a 30 de abril de 2019, toda a gente tem acesso e percebe publicamente que não é verdade, que afinal houve uma alteração contratual relevante e as pessoas deixam passar. Porquê? Porque não encaixa no resto da história. Não, as pessoas não conseguem compreender. Quem gosta de entender um bocadinho o fenómeno da psicologia, da sociologia, não consegue perceber como é que afinal uma alteração contratual resolveu um problema de pessoas que foram sujeitas a um clima de terror que lhes levou inclusivamente a pensar em deixar e abandonar a carreira. Depois temos, por exemplo, Bas Dost. A 21 de julho de 2018, Sousa Sintra repete aquilo que já tinha feito com Bruno Fernandes e diz que Bas Dost voltou com as mesmas condições que tinha. Afinal, a 5 de dezembro de 2018, aqui foi muito mais rápido, é tornado público que afinal Bas Dost viu o seu salário duplicado no seu regresso após Alcochete. É uma realidade que nos leva a concluir que Sousa Sintra mentiu quando disse o que disse sobre o regresso de Bas Dost e que Bas Dost omitiu essa vantagem contratual quando voltou. É o mesmo raciocínio. Eu, afinal, recebendo o dobro do vencimento, deixo de ser percorrido no meu íntimo por uma sensação de falta de segurança e uma sensação terrível que leva de facto a pensar tudo, inclusivamente fugir, abandonar a carreira. Não é compreensível, e muito menos não é compreensível porque é que houve esta necessidade outra vez, depois de dia 10 de julho fazer com Bruno Fernandes, a 21 de julho de 2018 fazer o mesmo com Bas Dost. Não é compreensível toda esta situação, não é compreensível, pelo menos para mim, que gosto de analisar as coisas, e neste caso tenho a obrigação, porque fui envolvido por parte do Ministério Público nesta situação, sou obrigado a tomar atenção e a estar alerta para aquilo que são as realidades que se vão passando à volta de todo este assunto, de todo o assunto das agressões a Alcochete, das rescisões e dos regressos de alguns dos atletas. Frederico Varandas, eu aqui faz-me espécie, e depois haveremos de falar sobre outras temáticas mais à frente, mas faz-me espécie o negócio da venda do Rui Patrício. Não compreendo como é que se pagou 4 milhões à Gestifoot e depois se pagou mais 2 milhões por um suposto protocolo com o Wolverhampton, mas que, como já falámos no programa anterior, é legítimo para que as pessoas que se importam com estes assuntos tenham a opinião que me foram transmitindo de que foi um pagamento encapotado à Gestifoot. E isto pelo seguinte: eu gostava de relembrar às pessoas, para que fique claro a posição que tomei quando não permiti a venda nestas condições do Rui Patrício. Na renovação de 2012 do Rui Patrício, 2012, Jorge Mendes ficou com 17,5% do passe. Não esquecer, 2012, 17,5% do passe. Na renovação também em 2012 de Adriano Silva, o Jorge Mendes ficou com 20% do seu passe. E isto são tudo notícias que as pessoas podem pesquisar na internet.
Portanto, 17,5% no caso de Rui Patrício e 20% no caso de Adriano Silva. Ora, que temos que nos lembrar todos que a partir de setembro de 2014 houve o fim da possibilidade de haver um third party ownership nos contratos dos jogadores de futebol. A realidade é que a Gestifoot, agora estamos a falar especificamente nestes dois contratos, era uma third party ownership. Era uma terceira parte que detinha direitos sobre os atletas, 17,5% respeitante a Rui Patrício, 20% respeitante a Adriano Silva. Portanto, em setembro de 2014, acabou-se esta possibilidade. E relembro às pessoas que eu fiz a renovação de Rui Patrício no dia 4 de março de 2016. No dia 4 de março de 2016 já não havia a possibilidade do third party ownership. E disso foi dado conhecimento à Gestifoot neste momento, que tinham deixado de ter qualquer percentagem sobre o Rui Patrício. Portanto, estamos a falar da proibição em 2014 da third party ownership e estamos a falar de uma renovação que se dá 2 anos depois, a 4 de março de 2016. Isto no caso do Rui Patrício. Logo, a partir do momento em que se dá esta renovação, cai, e esta sempre foi a visão do Sporting, e uma visão defendida legalmente por todos os juristas com quem falei na altura, de dentro e de fora do Sporting Clube Portugal, temos também que a 8 de fevereiro de 2016 temos a renovação do Adriano Silva. Portanto, outra vez, em 2016, dá-se a renovação e imediatamente é informado que a Gestifoot deixa de deter 17,5% no caso do Rui Patrício e 20% no caso do Adriano Silva. Pergunto, sinceramente, e se é completamente verificado para quem quer ver que toda a acusação não é baseada numa investigação, mas sim fortemente pela carta de rescisão do Rui Patrício, eu não consigo perceber como é que, e aí se me perguntar qual é a minha opinião, eu acho que claramente, aliás, fomos alertados na altura para isso, que se eu não deixasse sair o Rui Patrício naquelas condições, pagando aquele dinheiro a Jorge Mendes, que ele iria rescindir com o Sporting Clube Portugal e que como ele levaria mais pessoas a rescindir com o Sporting Clube Portugal, sinceramente não percebo como é que Frederico Varandas considera que havia uma dívida de 4 milhões respeitante a estes dois atletas com a Gestifoot e ainda tem um protocolo muito mal esclarecido, muito mal explicado, que envolve um pagamento adicional de 2 milhões a um clube que é, sabe-se perfeitamente, é ir à internet, é totalmente dominado por Jorge Mendes. Nas notícias são claras que o Jorge Mendes tem o controle total desse clube. São este tipo de situações que eu chamo a vertente desportiva. Portanto, a vertente do pagamento, na minha visão, indevido a empresas como a Gestifoot, no caso do Rui Patrício e da Adriano Silva, e das mentiras que se foram passando e das omissões que se foram efetuando sobre as reais condições com que os atletas voltaram ao Sporting Clube Portugal, que realmente eu tenho que lhe transmitir uma vertente desportiva fortíssima. Por isso, todos os atletas, Sousa Sintra, para além de todos os atletas, Sousa Sintra, Frederico Varandas, também foram por mim chamados para depor no caso de Alcochete. Muito bem, Bruno, por questões de tempo vamos ter que terminar hoje aqui. Obviamente vamos voltar ainda a este tema e à vertente jurídica na próxima semana. Agradecer pelo seu comentário com a assinatura de hoje na Rádio Estádio.
Um forte abraço para todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Também um bem-aja, Bruno Carvalho. Até à próxima semana. Foi o comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho aqui na sua Rádio Estádio a este tema de ataque à Academia de Alcochete. Voltamos na próxima semana com mais algumas revelações e a leitura também e análise do antigo presidente do Sporting no seu comentário com assinatura aqui na Rádio Estádio.